Então, boa tarde a todos e a todas, sejam todos bem-vindos, né? Esse será um primeiro vídeo do canal, né, do YouTube do nosso grupo de pesquisa. Esse primeiro vídeo tem o intuito de apresentar o grupo de pesquisa, né, quando foi criado, o perfil do grupo, a perspectiva do grupo, o que vem sendo trabalhado e o evento que anualmente o grupo realiza, né? O grupo de pesquisa ele tem como título a sigla NEFEM, né? Núcleo de Estudos em Fenomenologia, Hermenêutica e Mística, vinculado ao Departamento de Filosofia da UERN, no campus Caicó. Foi criado no dia 9 de maio de 2019, né, por 3 professores, né, do departamento, né, o professor Deda, o professor Teixeira e eu, né. Por enquanto, nessa primeira composição, em virtude do professor Teixeira já estar em outros grupos de pesquisa, nós decidimos que, né, eu ficaria como líder do grupo, o professor Deda como segundo líder do grupo, e ano que vem a gente, o grupo já vai passar pelo processo, né, uma mudança de status dentro da instituição para grupo consolidado, e aí eu penso que nesse momento a gente poderia fazer a recomposição desse grupo para Dédio Teixeira ser o líder ou Dédio Teixeira ser o segundo líder, né? Acho que seria bom essa mudança aí para os próximos 1, 2, 3 anos, né? Então, o intuito desse vídeo é, portanto, apresentar aí o grupo, né, até para ser também um marco histórico, já que a pretensão, enquanto um grupo de pesquisa vinculado ao Departamento de Filosofia da UERN de Caicó, né, no qual as nossas atividades com projetos de PIBIC, por exemplo, precisa estar vinculado a um grupo de pesquisa. Então, o intuito é que esse grupo se mantenha, né, assim, desejamos que ele siga aí durante muitos anos, né? Mas também o grupo de pesquisa, né, todos sabemos, não se limita, não se reduz à atividade de PIBIC, né? Então, tem muitas ações, né, que todo o grupo de pesquisa realiza, e é isso que a gente vem nesse segundo ano do grupo, né, caminhando aí para o terceiro ano, trabalhando, né, assim, sobretudo em atividades semanais e quinzenais, né? A linha do professor Deda, que ele vai explicar daqui a pouco, do quiasma, vem trabalhando durante esse ano semanalmente, e a linha da fenomenologia mística vem trabalhando de forma quinzenal. Temos uma terceira linha de pesquisa no grupo, chamada Fenomenologia, Hermenêutica Filosófica e Filosofia da Existência, né, que esse ano nós não tivemos nenhuma atividade nela, né, ano que vem teremos, né, ou trabalhando Kierkegaard ou Gabriel Marcelo. Mas tanto na linha do quiasma, com o professor Deda, quanto na linha de fenomenologia mística, né, comigo e Teixeira, a gente vem, né, cada um tem um trejeito, um perfil próprio, mas a gente vem trabalhando um trabalho, como os medievais chamam também, e o Heidegger, né, um trabalho artesanal, né, um trabalho de leitura de texto, né, e que a ideia é que esse trabalho artesanal se faça semanalmente ou quinzenalmente, e que no mês de novembro, né, pela segunda vez, a gente faz o evento do grupo, como sendo uma oportunidade para os membros do grupo, quer dizer, os pesquisadores do grupo e os estudantes do grupo, né? Hoje aqui temos alguns deles, né, mas temos... O grupo não é tão grande, mas já é um grupo bastante consistente em termos de grupo de pesquisa, com pesquisadores e estudantes de vários estados, né, como Rio de Janeiro, né, Bahia, né, Pernambuco, né? Temos algum deles aqui, daqui a pouco nós passaremos a palavra para eles, né? Então, já realizamos um primeiro evento, né, em novembro, tivemos como convidados alguns professores, professor Ramon, da UEPB, professor Eduardo Campos, da UFRJ,
professor Gustavo Silvano Batista, da UFPI, professor Cícero Cunha, da Federal de Sergipe, UFS, e professor Roberto Rondon, da UFPB. Né? Agora, no próximo quinta e sexta, dia 18 e 19, né, e essa também é a intenção e a motivação de fazer esse vídeo, né, de apresentação do grupo, e também como convite, né, para a comunidade filosófica poder participar, dia 18 e 19, nos 3 turnos, manhã, tarde e noite, faremos o nosso segundo evento, né, que intitulamos de colóquio, né, segundo colóquio Logos Fidei, né, Logos Fidei porque tenta articular isso que os membros do grupo, os pesquisadores, sobretudo, vêm trabalhando, né, nos seus interesses de pesquisa. Essa dimensão grega, né, do logos, né, da racionalidade, e a dimensão da fidei, né, da fé. Né? Então, a cada ano a gente muda a temática, embora gravite em torno dessa articulação entre o logos e a fidei. Né? Então, esse ano, a temática foi filosofia, né? vai ser filosofia e mística. Né? Então, temos, durante a manhã, comunicações orais dos estudantes do grupo de pesquisa, do NEFEM, e à tarde nós temos as comunicações orais, as mesas redondas dos pesquisadores do grupo de pesquisa. À noite, nós convidamos 3 professores. Né? No dia 18, tem a professora Maria Clara Bingemann, né? uma grande teóloga brasileira da PUC do Rio, e no dia seguinte, na sexta-feira à noite, dia 19, nós temos uma mesa redonda sobre São Boaventura, com o professor Marcos Aurélio Fernandes, da UNB, e professor Carlos Mateu Martinez Ruiz, né, da Universidade Nacional de Córdoba. Né? No programa até erramos, né? Colocamos que ele reside em Buenos Aires, mas na verdade ele reside em Córdoba, né? na Argentina. Então convidamos a comunidade, né, para participar disso. Né? O grupo está engatinhando, mas muito consistente nesse trabalho artesanal. Eu passo a palavra então agora para o segundo líder do grupo, o professor Deda, para que ele fale um pouco dele, um pouco da linha de pesquisa, e depois apresente alguns estudantes e pesquisadores da linha de pesquisa do quiasma. Tá? Deda, fique à vontade, por favor. Ok, boa tarde a todos, né? Estão nessa live primeira. Eu vou falar um pouco de maneira muito didática e rápida de mim, depois eu vou chamando cada um, né? Na verdade, eu sou professor aqui do departamento há alguns anos, né? E no mestrado eu trabalhei René Descartes, né? Também metafísica cartesiana, e em seguida eu quis fazer uma continuidade desses estudos, e no doutorado eu fui para letras, e lá queria trabalhar essa questão da linguagem na filosofia, tão pertinente, e levei o autor Merleau-Ponty, outro francês, né? Continuei com francês, só que um fenomenólogo existencialista, né? Da escola francesa, e aí tentei tratar dessa questão da linguagem, doutorado agora, vai fazer 3 anos, essa questão da linguagem viva como linguagem de construção, isso a partir de um viés fenomenológico, né? Até gosto sempre de lembrar que a fenomenologia como escola francesa, porque tem uma diferença do primeiro Russell, né? Do primeiro Russell, mais idealista. Então, peguei o Merleau-Ponty nesse sentido, principalmente na tese, né? Fenomenologia da percepção, e 2 outras obras póstumas, né? Os Signos, que trata exatamente dessa questão, e Visível e Invisível, além da Prosa do Mundo, que tem também uns capítulos que tratam da problemática da linguagem. E aí fiz uma ponte, né, como questão prática exigida lá no curso de doutorado, com a análise a partir de Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Né? Fiz ousadamente, tentei mergulhar
um autor que não é tão fácil de ser lido, né? Por isso que tive que ler várias vezes para poder começar a encontrar, de certa forma, um gancho aí, né? E isso me vem de lá para cá, fazendo com que esta busca pela questão da linguagem, a linguagem viva, como fala Merleau-Ponty, de uma linguagem também inerente à vida, ratificada por Guimarães Rosa, né? Que trabalhou exatamente essa questão da língua, dos neologismos e o português em especial, o português de Minas, mas não só de Minas, mas de uma linguagem, de certa forma, universal, né? A Grande Sertão Veredas tem esse espírito de tratar da questão do sertão, mas um sertão, como ele diz, nacional, um sertão que é o mundo. Então, deixa de ser apenas o sertão mineiro, ou o sertão de Goiás, ou o sertão da Bahia, como relata lá na obra, né? Na referida obra. E o que eu fiz? Por que eu estou fazendo esse preâmbulo de antemão? É para dizer que nossos interesses partiram principalmente desses dois momentos, do mestrado e do doutorado, e tentando unir filosofia e literatura. Posteriormente, fui provocado pelo Érico, e a gente é feliz por ele ter, digamos assim, nos provocado na questão de uma filosofia a partir da América Latina, uma filosofia produzida no chão latino-americano. E daí a gente, ao criar o quiasma, que é uma outra palavra, essa é uma palavra bastante usada na botânica, mas muito também na fenomenologia de Merleau-Ponty, principalmente para falar da questão da reversibilidade, né? Aquela questão do dentro-fora. O Merleau-Ponty trabalha muito essa questão a partir de uma superação do sujeito e objeto, essa dicotomia proposta, principalmente reforçada por Descartes. Ele tenta superar quando diz que as duas contribuem muito para que sejam construídos os pensamentos, né, em uma filosofia viva. E a partir desse quiasma, que ele chama quiasma no sentido, digamos, mais da palavra, digamos, mais para não ir muito no dicionário próprio do Merleau-Ponty, é essa reversibilidade, né? É esse côncavo e convexo, essa coisa que não há um lado, mas os dois que se completam, o que ele chama de dentro-fora, interior e exterior. Com isso, ele justifica que não há uma relação de sujeito para o objeto, mas uma relação de sujeito a sujeito. O objeto também é sujeito, né? Nessa relação chamada de intersubjetiva. E isso aplica-se à linguagem, por exemplo, né? Para dar-se uma ideia. E quiasma a gente criou também, nesse sentido, ela tem um símbolo como se fosse o símbolo do infinito, um símbolo que entrecruza, né? É um entrecruzamento, estar no meio. Ou ela faz esse 8 deitado como a possibilidade de não ter começo nem fim, vai se construindo. E no meio tem esse ponto de encontro, né? E nesse sentido, por isso, a gente juntou quiasma, 2 pontos. Essa é a linha fenomenologia, né? Não podíamos fugir, até o método que a gente usa para a leitura, usou, né, nesse ano, para fazer a leitura de Dussel. Fenomenologia, literatura, porque nossa pretensão ainda não foi alcançada, mas é pegar a literatura brasileira ou estrangeira, mas fazer digamos, um interdiálogo aí com uma interface com textos de cunho de literatura brasileira e fazer essa ponte com fenomenologia, filosofia, né? E filosofia na América Latina e filosofia da libertação. Então, nossa linha é um pouco grande, mas se resume nesse sentido: quiasma, fenomenologia, literatura, filosofia na América Latina e filosofia da libertação. E nós começamos por esse último ponto, né? Nós concluímos semana passada a obra, digamos assim, uma obra básica lá da nascente da filosofia da libertação na América Latina, do autor argentino, filósofo Henrique Dussel, que ainda é vivo, né? E aí nós partimos dele, um livro pequeno, mas demorou o ano todo, os colegas depois puderam falar disso, porque foi uma leitura fenomenológica também, de construção, de elaboração, e também nossos encontros a gente reserva uma parte para conversar sobre aquilo que está acontecendo na realidade, né? Naquele momento, naquela semana. Então, entram outros assuntos. Quiasma, por isso que a gente justifica que quiasma é esse entrelaçamento de realidade da vida, mas também
a leitura, uma leitura página por página por exemplo, de Dussel. A gente concluiu. E agora, a partir dessa leitura, cada um foi pensando a possibilidade de criar, né, o seu texto para o evento, do segundo colóquio. E aí, cada um está trabalhando nesse sentido, pelo apanhado que nós fizemos durante a leitura de Henrique Dussel. E nós já planejamos, né, já indicamos o projeto futuro da próxima leitura. A gente vai continuar ainda ainda não vamos para a literatura, vamos continuar ainda reforçando nossa questão com a filosofia produzida na América Latina, a partir de um outro autor, mexicano, Leopoldo Zéia, né, que é bem interessante um texto que ele nos brinda. São 2 livros aqui, a gente vai usar o livro chamado A Filosofia Latino-Americana como Filosofia Pura e Simplesmente, né? São 2 livros aqui nesta obra, e a gente vai usar o segundo livro para discutir essa questão de um pensamento a partir da América Latina, né? Demais, essa pesquisa, a gente pensa em institucionalizar esta linha, assim, nesse sentido de projeto PIBIC, o projeto de fluxo contínuo, e poder caminhar. Nós temos no grupo 10 pessoas, né? E temos aqui, vocês irão perceber que tem os diversos níveis de pessoas nessa linha, e a gente está tentando fazer esse caminhar, já fez 2 anos nesse sentido, né? E tentando construir a partir das discussões, alguns textos nossos, né? Alguma produção. Então, o método de leitura foi fenomenológico, como eu disse, essa leitura paulatina, cada um vai lendo e vai comentando, mas o próximo a gente já escolheu, na última reunião, um outro método. Como os textos são textinhos pequenos, cada um vai coordenar, digamos assim, um outro livro e apresentar para o grupo e elaborar a discussão, né? E aí, nós vamos caminhando, né? Estamos ainda em construção. O nosso desejo é, como eu disse, fazer essa ponte com a literatura também, com outros tipos de gêneros que podem caber nessa linha, tá certo? Então, agora é isto. Eu vou chamar aqui, vamos chamar Giliardi, né? Não, o Tiago chegou já? Tiago já está aí? Já está bom aí, Tiago? Então, vamos começar por você, depois Giliardi. Não, o Giliardi, que eu ainda não sei nem o que para dizer, não. Então, Giliardi, meu irmão, pode ficar com a palavra. Bom, meu nome é Giliardi e cheguei até o grupo de pesquisa, né, através de Deda. Na verdade, vi que ele, né, estava fazendo anunciando, na verdade, né, o trabalho, e era uma coisa que me interessava, né, a discussão sobre essa questão, tanto no aspecto da questão da hermenêutica, mas aí essa abordagem que estava sendo feita para a filosofia da alimentação, para um pensamento latino-americano. Então, meio que também convergiu com os meus interesses, né, de pesquisa, né? Essa necessidade de se rever alguns olhares e também alguns caminhos para o próprio pensamento filosófico, né? Então, digamos assim, se adequa muito a um pouco do que eu penso de como se fazer filosofia. Então, desde a graduação, passando pelo mestrado e a tentativa agora de pesquisa, né, que eu já venho fazendo e formatando aí um projeto também para doutorado, em cima sempre de teoria crítica, né? O aspecto fundamental é a teoria crítica, vinculada mais à Escola de Frankfurt. E, de certa forma, foi uma feliz coincidência, porque ao tomar contato com esses textos, né, é algo que me interessa já, a filosofia, a literatura, tanto brasileira quanto latino-americana, é algo que eu já venho estudando, assim, paralelamente, essa relação entre filosofia e literatura. Então, o espaço do grupo de pesquisa, ele foi muito propício e continua sendo a essa abertura, né? Não é nada engessado demais, não é nada também muito fechado, então a gente tem essa liberdade, digamos assim, né? Não é à toa que é filosofia da libertação, para a gente dialogar com várias outras áreas, né, de conhecimento. Então, filosofia, teologia, economia, obviamente sempre com um olhar, digamos assim, tendo como ponto de partida
essa elaboração de um pensamento latino-americano, né? E como o Deda já falou, a gente, né, teve como ponto de partida aí uma obra, né, fundamental, né, do Dussel, de certa forma, faz uma tomografia epistêmica da história da filosofia e a proposta de se repensar uma filosofia através de outro modo. Como latino-americano, né, precisamos pensar como latino-americano, nós não somos europeus, é um fato, né? Não precisaria nem dizer. Não podemos pensar como europeus, então temos que pensar como latinos, como brasileiros, como sertanejos, né? Então, essa é a nossa proposta de pesquisa, de leitura, de trabalho, e também está se adequando a meio que convergiu também para a minha proposta de trabalho de doutorado, né? Assim, mais adiante, que é justamente, eu sempre estou trabalhando o conceito de reconhecimento, né, de luta por reconhecimento, e aí convergiu essa necessidade de rever, ou pelo menos de reconstruir o conceito de reconhecimento à luz de um pensamento latino-americano, ou seja, reconstruir essa categoria do reconhecimento. Então, assim, para mim, esse grupo de pesquisa ela é fundamental hoje, né, para para mim, para minha pesquisa, para um modo de pensamento, né, para as várias investigações e outras formas de pesquisa. Então é isso, né? Estamos aí, né? Vamos apresentar durante essa semana e passar aí para Tiago, né? A bola para Tiago, Deda. Ok, então boa noite. Desculpa o atraso, gente, é porque tinha acabado de sair da aula e a fome estava grande e a cantina sempre é o lugar melhor para um estudante. Eu tive que passar por lá. Bom, primeiro dizer que é uma alegria muito grande a gente estar consolidando esse grupo, né? Já vai 2 anos e 2 anos de evento também, que a gente está caminhando já como NEFEM. Segundo o Marcos Ecos, ainda não era NEFEM, porque não tinha sigla lá oficialmente nos documentos, mas agora já tem. Mas é uma alegria muito grande, primeiro porque desloca a ideia de que existe uma filosofia. Eu acho que esse grupo, a primeira coisa importante é essa, de que existe uma filosofia, né? Porque o grupo em si, ele já pensa 3 coisas dentro de uma só, que é a fenomenologia, hermenêutica e mística. E, para além disso, a gente tem áreas que, por mais que tenham pontos de encontro, fronteiras, como eu vou falar isso no evento, por mais que tenhamos fronteiras que fazem com que os opostos se toquem, mas também eles se distanciam em vários momentos. E isso é muito bom para a própria filosofia, porque não dá para pensarmos uma filosofia única. Nós temos vários modos de fazer filosofia, já que nós temos vários modos de ser e estar no mundo. Eu já venho participando dos 2 subgrupos, tanto do Quiasma, com o querido Deda, com Giliardi, com Vanessa, e Vanessa foi uma surpresa esse ano, porque Vanessa ela, não sei se ela já falou, mas Vanessa ainda não está na universidade, é uma secundarista, mas é uma secundarista já basicamente, se não com os pés, mas pelo menos com a mente dentro da universidade, dentro desse percurso e trilhar acadêmico, né? Também com Carmélia que é uma pessoa muito querida. Carmélia tem um carinho muito grande por Carmélia, mesmo quando ela faltava minhas aulas na UERN para ficar nos corredores, mas ela é uma pessoa muito querida, assim, que a gente vem construindo bastante. Inclusive, esses dias a gente teve uma conversa muito boa e descobrimos um texto em que um autor trabalha as dimensões de Nicolau de Cusa e de Kierkegaard. Achei muito bem curioso. E fruto dessa nossa conversa. Então, e debater filosofia da libertação é uma coisa que curiosamente, desperta em mim antes mesmo de eu a conhecer, porque eu conheço filosofia da libertação depois do meu engajamento na dimensão política existencial, que para mim tem um peso muito importante, né? Não tive oportunidade, mesmo essa disciplina estando na grade da graduação, não tive oportunidade de pagar, por causa que o departamento
o departamento de Caicó sempre tem um número muito reduzido de professores, o que impede que algumas disciplinas sejam ofertadas. E aí o Deda, que era o responsável por essa disciplina, não tinha condições de dar a disciplina porque tinha outras obrigatórias a serem cumpridas. Mas eu fui ter contato com essa disciplina no mestrado em João Pessoa, com o professor Rufino, querido professor Rufino, que inclusive a gente ainda quer trazer ele para debater mais sobre isso, aproximar ele do grupo. E eu lembro quando eu cheguei para pagar a disciplina, ele me perguntou o seguinte: mas você faz filosofia aqui, está fazendo a pesquisa em quê? E eu contei que era no medieval. Ele disse: e o que danado tem a ver filosofia da libertação com a sua pesquisa? Eu disse: não tem nada a ver, mas ao mesmo tempo tem a ver com minha vida. Filosofia da libertação tem mais do que uma pesquisa, tem a ver com minha vida. E de lá para cá, quando eu paguei aquela disciplina com o Rufino, eu vim provocando o Deda a todo instante. Deda, vamos pensar alguma coisa. Deda, vamos fazer isso. Deda, vamos fazer aquilo. Quando eu entro para o UERN para dar aula como substituto, decidi assumir, porque na época, como nós tínhamos 2 substitutos, que era Mariana e eu, então teve a oportunidade de ofertar disciplinas não obrigatórias. E aí eu peguei filosofia na América Latina e transformei em filosofia da libertação, porque a ementa permitia. E foi uma experiência muito boa, foi um contato muito bom. A turma que pagou a disciplina saiu satisfeita. A gente fez um bom debate falando sobre a realidade latino-americana, falando sobre a realidade do Brasil. Foi uma coisa bem interessante. E de lá para cá a coisa foi amadurecendo e chegou ao NEFEM, e Deda decidiu abrir essa linha de pesquisa para pensar a filosofia da libertação, mas pensar na sua interface com outras áreas, o que também é muito importante. Como diz o professor João Maria André, Deda encontrou nessa linha de pesquisa uma topospoligamia, né? Todos os lugares servem. Todo lugar é lugar. Isso é importante. Mas também participo junto com o Marcos Érico, com o Teixeira, no outro grupo que a gente estava lendo a obra de São Boaventura, e que também é um outro aspecto, né? E é curioso, às vezes eu teimava com o Marcos Érico em alguns pontos, que a gente sempre discute alguns pontos. Quando fala de filosofia da libertação, Marcos Érico começa a coçar a barba e começa a dizer: não, mas e a tradição? E é curioso porque pensar uma coisa, como a gente discutiu no último grupo, né? Pensar um pensamento novo, original, tem a ver sim com pensar o mesmo, né? A palavra originalis, ela se liga à palavra idem em latim, e que quer dizer o mesmo. Então é sempre um movimento de voltar à mesma coisa. Porém, o ponto de onde se volta que é diferente. O ponto de onde se volta, mesmo que a origem seja a mesma, mas o ponto de onde se volta é sempre diferente. E aí a filosofia da libertação, ela é mais um ponto para onde a gente consegue olhar para a mesma coisa, mas com um referencial diferente. E isso é o que me chama a atenção. Então, tem sido uma experiência muito boa, tenho gostado bastante. Espero que o grupo prossiga por muitos anos e que a gente possa agregar muita coisa de produção, de diálogo, de debate e amadurecimento de nós, pesquisadores novos, né? Também no grupo se tem também o Matheus Ismaelta, como ele não gosta de chamar assim, mas tem sido uma alegria muito grande estar nesse grupo. É isto. Pronto, agora vamos então, Tiago, beleza. Vamos então passar a palavra à Carmélia, né? Que está aqui. E ela veio arrumada como se fosse uma defesa, viu? Primeiramente, boa tarde, né? Como a gente vai apresentar para várias pessoas, fora quem me conhece aqui, eu sou Carmélia, graduada em Filosofia pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, e tenho um carinho muito grande pela UERN. A UERN me deu a oportunidade de participar, de experimentar os 3 pilares da academia, que é a pesquisa, o ensino e a extensão. Na pesquisa, eu participei de 3 projetos, um sobre filosofia e infância, e os outros 2 sobre Kierkegaard, que eu conheci numa disciplina de História da Filosofia Contemporânea, com o professor Marcos.
E no ensino eu participei do PIBID e fui monitora também da disciplina de História da Filosofia Contemporânea. E ainda na extensão eu participei do projeto de resgate da cultura africana por meio da Capoeira Angola. Agora, atualmente, eu faço mestrado na UFRN e continuo a minha pesquisa monográfica, que é a discussão sobre o si mesmo e o desespero na filosofia de Kierkegaard. No NEFEN, eu iniciei na linha de pesquisa do Marcos, que é a de fenomenologia. Só um momento. A linha de pesquisa do Marcos e depois na linha de pesquisa Chiasma, como professor Deda. Meu maior interesse na filosofia é compreender realmente o que é um indivíduo, o homem, sua existência concreta, dotado de paixão, de fé, de angústia, e mais do que um conhece a ti mesmo, é um conhece o que é ser si mesmo. Para que haja uma libertação, é preciso conhecer em quais prisões estamos. No dia 18 eu vou apresentar um trabalho sobre filosofia da libertação, o antifetismo na perspectiva do Dussel, e eu tenho um grande carinho e a linha de pesquisa, tanto a linha de pesquisa como o grupo em geral, está contribuindo muito para manter o meu interesse como pesquisadora de filosofia. É isso. Muito bem, Carmélia, que bom. Vamos, então, passar a palavra para a caçula do grupo, né, a Vanessa, e avisar que tem outros não puderam estar aqui da linha, mas que também fazem essa discussão conosco, né, e justificar que não puderam hoje feriado, etc. Então, Vanessa, pela primeira vez você está aí mostrando o rosto, né? Seja bem-vinda e fique à vontade, né? Boa tarde a todos e a todas. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Vanessa, sou estudante secundarista na cidade de Cruzeta. E, bom, como o Tiago falou, né, sobre essa questão dessa importância, desse rompimento, do pensamento de que haja só uma forma de filosofia, né? Por isso que eu acho que esse loco de pesquisa da gente é muitíssimo importante. E, né, eu acho muito necessário também que a gente veja no âmbito do feminismo, porque eu sou feminista, e eu acho que a filosofia da libertação ela é muito necessária, principalmente, né, porque a gente tem que pensar em um feminismo que faça... Eu estou nervosa, peço, né, desculpas. Mas eu tenho muito interesse nesse loco de pesquisa, porque a filosofia da libertação ela é muito importante. Ai, meu Deus. Eu estou muito nervosa. Só um momento, né, para que eu possa me recompor. Só enquanto ela dá o tempo aí, Vanessa se acompanha, ela realmente é uma menina interessante, né? Tiago Giliardi, que conhece mais, o quanto essa menina tem muita leitura, né? Tem um engajamento, isso é bem interessante da parte da vida para a idade que ela tem, né? Vanessa, se recompôs? Volta aí, por favor. Peço desculpas, mas vou iniciar novamente. Como o Tiago falou sobre essa questão desse rompimento, né, de que haja só uma espécie de filosofia, a gente precisa ter esse reconhecimento e essa apropriação, né? Isso é muito importante e muito necessário. E eu tenho muito interesse nesse âmbito de pesquisa da filosofia da libertação, e como o Deda falou, né, a gente iniciou com um texto de base da filosofia da libertação, por Henrique Dussel, e agora a gente vai partir para Leopoldo Zea. No mais é isso. Obrigada. Ótimo, né? Não, beleza, tá ótimo, Vanessa. É assim mesmo, é importante que ela tem pretensões, Érica, de entrar no curso de filosofia da UERN. Então, Vanessa será um rosto conhecido de todos nós aí, ajudado também por Giliardi, que está lá como professor, diretor lá no colégio, né? Então, é uma alegria muito grande ver que o grupo tem, na verdade, a linha tem pretensões, né? Tem umas pretensões de produzir, de estudar, discutir. Quando eu disse que a gente discute outras coisas, porque tem dias, né, Tiago, que a gente discute o que está acontecendo na América Latina. A gente pegou um discurso do presidente de ontem, foi que nós pegamos, do Peru, foi,
Tiago, foi um discurso, acho que foi o presidente do Peru. Da Bolívia. Da Bolívia, na ONU. Foi o Pedro Sanches. E aí um discurso vem bem de encontro com a realidade, nossas preocupações que tem a América Latina, não só a filosofia tem que se preocupar com essas questões, principalmente ecológicas, econômicas, a miséria exacerbada, então é parte nesse sentido, né, de uma realidade. E quase todos aqui são engajados em alguma coisa da vida, né? Eu já fui, eu estou já passando o cajado aí para os outros, tá bom? E reforçar que, na verdade, eu voltei a estudar filosofia da libertação realmente pela brava provocação do Tiago, né? Tiago provocou várias vezes, eu já tinha praticamente deixado há muito tempo, porque o meu histórico no passado de estudante, eu paguei essa disciplina quando eu fazia seminário em Recife, né? E na teologia, além de filosofia da libertação, tinha um engajamento com a teologia da libertação, que foi a teologia da qual eu fiz, né? Lá no Instituto de Teologia do Recife, o saudoso ITER, fundado por Dom Helder Câmara, né? Pois tá bom, a palavra passa a você, Érico, de novo, para conduzir aí os trabalhos. Obrigado, Deda, pela apresentação da linha de pesquisa, sua apresentação, os pesquisadores, os estudantes, né? Dá muita satisfação, né, vendo isso, né? A Vanessa aí, eu tinha falado aí para os meninos que quando nós criamos o Instagram do departamento, então Vanessa entrou em contato, se apresentando, falando que tinha interesse, né? E isso é muito bom de ver assim, né? Deda disse que tinha mais ou menos 10 membros participando semanalmente, né, da leitura do texto aí do Quiasma. Nós temos mais ou menos assim entre 10, 13, né, pessoas envolvidas na linha de fenomenologia mística, e é muito bom ver não só pesquisadores de outras instituições, né, que tiveram notícias, né, alguns inclusive pelas redes sociais, outros por já serem amigos nossos, de se aproximarem e de frequentarem, né, semanalmente ou quinzenalmente esse grupo. Mas também dá muita satisfação de ver os egressos, né, todos esses, né, Giliardi, Tiago, Carmélia, né, foram nossos alunos do departamento, né, e dá uma satisfação, uma alegria muito grande de ver, né, que Giliardi e Tiago já fizeram mestrado em filosofia, né, o Tiago está fazendo doutorado na Universidade de Coimbra, o Giliardi já está engatilhando aí as coisas para ir para o doutorado, e Carmélia está atualmente fazendo o mestrado na UFRN, né? Então é muito bom isso, né? Eu vou falar um pouco da linha de pesquisa de fenomenologia mística, depois eu passo a palavra a Teixeira e para os demais, né? Acho que Mateus, Tiago e um pouco Carmélia, né? Dá para perceber assim a riqueza do grupo, né, do núcleo, né, é um núcleo, né, que dá uma ideia de várias células, né, assim, né, essa articulação de coisas distintas, né, em vista de uma única questão, né, que é a filosofia, né. Isso é muito bom, muito provocador, né, para o pensamento. Então a gente olha assim para os pesquisadores do grupo e vemos assim uma dimensão, né, de filosofia da libertação, literatura, fenomenologia francesa, né, olha para outra linha e vemos fenomenologia e hermenêutica de tradição alemã, né, vemos a coisa da ontologia e mística, né, medieval, né, mística filosófica, né. Então é muito bom, muito rico conviver com esse diálogo, né? Então, eu venho trabalhando há muitos anos, toda a minha formação, o Kierkegaard, né? Com os orientadores que tive, né? Na graduação e mestrado, sobretudo, participando de de atividades de grupo de pesquisa, do qual, né, assim,
me enriqueceu muito na minha formação, né? As aulas no curso de filosofia, né, era noturno, né, na UFPB, e pela manhã ou à tarde estávamos sempre em um ou dois grupos de pesquisa, né, lendo o texto, né, de modo que eu tenho sempre essa grata lembrança, né, nos ambientes dos professores ali acima da Praça da Alegria, à tarde, né, de a experiência do aprendizado da filosofia às vezes se dava mais nesses grupos do que nas aulas, né? Porque o grupo era, né, tinha 5, 6 pessoas ali, né, lendo um texto, era uma coisa muito pessoal, né, muito, não tinha prova, não é coisa de disciplina, então era uma coisa muito boa, né? Então eu vejo com muita satisfação, né, a atividade do nosso grupo de pesquisa, proporcionando, enquanto instituição, um espaço, né, um espaço assim, pedagógico, um espaço do aprendizado do pensamento para que os alunos que tenham interesse, né, se aproximarem. Né? E aqui, né, falamos aí, o Giliardi, Tiago, Carmélia, são esses que viram, ouviram e se apropriaram disso, né, se aproximaram dos professores, né, Tiago aí com o professor Teixeira, né? E aproveitaram a oportunidade que foi dada. Né? Então, isso é muito importante para a vida universitária. Né? Então, eu venho trabalhando o Kierkegaard e o Heidegger também. Temos duas linhas, né, fora o quiasma, uma que voltada para a fenomenologia, hermenêutica, filosófica e filosofia da existência. Né? Então, essa linha que, geralmente, eu estou trabalhando aí ou Kierkegaard ou Gabriel Marcel. Né? Nesse ano eu não trabalhei, porque decidi, assim, como um momento da vida de pesquisador e da vida pessoal, de uma necessidade de descobrir, né, também muito influenciado aí, tanto pelo Kierkegaard quanto pelo Heidegger, sobre a filosofia medieval, né, particularmente os pensadores franciscanos. Então, esse ano, no grupo Fenomenologia e Mística, né, o Teixeira, que está mais afinado ao mestre Eckhart, mas aí topou também participar, né, que foi uma riqueza para o grupo, né, para a linha, né, porque ele é mais da área de medieval. Então, fizemos a leitura durante o ano todo do itinerário da Mente para Deus de São Boaventura, e a perspectiva no próximo ano, né, iniciamos agora a redução das ciências, né, à teologia do Boaventura, mas o ano que vem a proposta, né, o cronograma de trabalho da linha é trabalhar alguns textos, né, dos próprios filósofos, mas ao invés de trabalhar uma obra inteira, a gente trabalhar alguns capítulos, alguns fragmentos, né, temáticos, né, assim, por exemplo, Santo Agostinho, a questão da memória, né, a questão da iluminação, né, Pseudo Dionísio, né, Hugo de São Vito, quer dizer, trabalhar alguns textos de alguns autores que influenciaram aí a escola franciscana. Né? E a gente também tem a pretensão de entrar posteriormente, depois desse cronograma, em Duns Scotus e também o mestre Eckhart. Né? Bom, é isso. Eu passo a palavra para o professor Teixeira, né, fazer essa apresentação do que ele vem pesquisando, do que ele pretende pesquisar, essa percepção dele do grupo de pesquisa, da linha de pesquisa, e aí, depois da fala do professor Teixeira, eu passo a palavra ao professor Matheus, né, Tiago, Carmélia. Teixeira, fique à vontade. Boa noite a todas, a todos. Como todos já comentaram aí, eu acho a importância do grupo de pesquisa, no caso desse grupo de pesquisa, né, essa proximidade de várias tradições, né, dentro de um caminho fenomenológico, hermenêutico, né? E quando o Marcos Érico chegou ao departamento, né, então ele disse que percebia no departamento uma certa... E também pelo local onde nós estamos, né, a região onde nós estamos, né, bem religiosa, e dizia que uma questão a se pensar seria essa relação entre filosofia e cristianismo. Né?
quando a gente pensar nas nossas pesquisas, essa relação aí, né? E nós tínhamos um grupo de pesquisa já, né, que é em filosofia e educação, um grupo mais aberto, mas a gente tinha vontade de fazer pesquisas, né, nessa outra área, né? E então o grupo nasce um pouco desse desejo. Aos poucos a gente deixou amadurecer essa vontade, né? Em 2018 deixamos amadurecer, em 2019 então nasce a ideia de um novo grupo de pesquisa dentro do departamento com esse interesse, né? Hermenêutico, fenomenológico e místico, e principalmente para articular, né, essas tradições filosóficas aí que Marcos agora falou, por exemplo, sobre a tradição franciscana. A minha pesquisa do mestrado em Santo Agostinho e do doutorado em Nicolau de Cusa, e por conta de Nicolau de Cusa também assim terminei me aproximando de mestre Eckhart, e por conta do mestre Eckhart também as discussões sobre a mística, né? E é algo que assim que ainda me interessa, e a participação no grupo que me interessa é mais a leitura fenomenológica dos textos místicos, já que a minha pesquisa, ou a minha área onde eu me encontro melhor, assim, digamos assim, são mais pesquisas históricas, né, dentro da história da filosofia. Mas me interessava também fazer uma leitura mais fenomenológica dos textos. Eu acho que é isso que dá um pouco da diferença, no caso, para mim, que enriquece a minha experiência com a filosofia, essa perspectiva desse tipo de leitura, hermenêutica e fenomenológica sobre os textos dos místicos e dos autores que produziram filosofia dentro desse espaço, dessa relação entre a filosofia e o cristianismo. Eu acho que a gente vem ganhamos bastante com isso, nesse ano, com a leitura de São Boaventura, e com a continuidade da leitura de Boaventura e de outros autores, como o Marcos Zero colocou aí, que justamente estão dentro desse espectro da relação da filosofia com o cristianismo. Então, para mim, tem sido uma grata experiência participar dos encontros quinzenais. Eu acho bem mais livres, não tem aquela preocupação quando a gente tem um projeto de pesquisa, de iniciação científica, né? Ou mesmo uma turma, aulas, né, que a gente tem um prazo, tem um cronograma, tem que cumprir aquele cronograma, tem que fazer aquelas leituras. Mas esses encontros quinzenais são encontros bem prazerosos de leitura e de discussão sobre aquilo que a gente vai percebendo, né, dentro dos textos, como foi o caso do Boaventura. Por conta do nosso mestrado profissional, nos últimos anos, eu tenho me desviado muito para a discussão sobre o ensino de filosofia, mas sempre permanece, né, no horizonte, e venho tentando fazer duas coisas, mas sempre permanece no horizonte a vontade de continuar fazendo, pesquisando e lendo os autores da Idade Média, né, os autores da Idade Média, principalmente agora nessa perspectiva uma perspectiva mais mística. O que eu pretendo como horizonte de pesquisa assim é estudar um termo que aparece em Santo Agostinho, aparece em Mestre Eckhart, que aparece em Boaventura e em Nicolau de Cusa, né, que é o homem como capax Dei. Em Nicolau de Cusa aparece essa forma capax Dei, que é literalmente Agostinho, mas aparece muitos outros adjetivos, né, muitos outros adjetivos que tentam determinar essa capacidade, né, fala do homem como capax veritatis, né, capax sapiens e assim por diante. Então, acho que essa é uma das coisas assim, que me interessaria dar uma continuidade. Eu fiz a leitura do livro 14 do Trinitate, de Agostinho, onde essa expressão aparece. Depois recebi isso na leitura do Boaventura e um texto do mestre Eckhart, e também Nicolau de Cusa, e um sermão de Nicolau de Cusa, mas certamente a expressão capax Dei, mas certamente buscando com mais cuidado, né,
essas outras expressões, como capax veritatis, capax sapiência, né, capaz de verdade, capaz de sabedoria, né, certamente isso pode se tornar uma pesquisa rica para pensar o homem enquanto esse que é capaz de Deus, né? E o que é que isso significa por exemplo, em Nicolau de Cruz. É isso. Obrigado. Obrigado, professor Teixeira. Eu convido agora o professor Matheus Chimaelta, né, para poder falar um pouco da sua chegada no grupo, ele que vem trabalhando Kierkegaard e Lutero, né, como é que está sendo esse contato, né, com o pensamento medieval franciscano, né? E, bom, Matheus, fique muito à vontade para você falar, se apresentar. Obrigado, obrigado, Marcos. Eu queria dizer que esse nome me traz problemas há 34 anos. É sempre uma dificuldade enorme. Como já foi dito, eu sou Matheus Schmaelter, eu sou do Rio de Janeiro. Eu fiz graduação em Filosofia e mestrado em Filosofia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na UERJ, e também faço meu doutorado lá. Estou em vias aí, se tudo der certo, de terminar. Como o professor Marcos disse, eu estudo Kierkegaard desde sempre, desde a graduação, mas ele se tornou uma pesquisa mais voltada para a religião, especificamente para o cristianismo, a partir do mestrado, né? De modo que meus interesses de pesquisa sempre circularam entre filosofia da existência e filosofia da religião, e eu nunca consegui achar muito bem o ponto de encontro, né? O Kierkegaard, ele é um pensador que me permitia isso, mas para mim a coisa não estava resolvida, né? O que eu quero com isso, né? De fato, me interessa muito o pensamento cristão, as categorias cristãs, entender fé e tudo mais, mas me interessa também pensar como é que isso se manifesta na existência. Então, a minha minha dissertação de mestrado foi no tema que a Carmélia tem estudado, como ela falou, né, tornar-se si mesmo através da fé. Foi uma análise da obra A Doença para a Morte, do Kierkegaard. E agora eu tenho pesquisado sobre a relação entre fé cristã e finitude, também no Kierkegaard. O Lutero, ele aparece como para mim, especialmente na minha tese, né? Uma tese sobre Lutero e Kierkegaard, mas o Lutero ele aparece como a base teológica para eu desenvolver com Kierkegaard que eu quero desenvolver. Só que isso se torna muito interessante nas discussões do encontro do Neffen, quinzenais. E aqui eu explico um pouco a minha caída de paraquedas nesse grupo, porque eu basicamente devo a participação nesse grupo a 3 acontecimentos. 2 pessoas e um acontecimento. Vai lá. Primeiro, o Eduardo Campos, professor da UFRJ, que em 2019 me convidou para a gente formar um grupo de estudos de Kierkegaard, que se tornou a Margem Kierkegaardiana, né? E por causa desse grupo, foi o primeiro grupo de pesquisa de discussão, de estudos que eu pude ter em 12 anos de universidade, porque na UERJ ninguém estuda Kierkegaard. E aí eu devo ao coronavírus, que por causa da pandemia permitiu esse encontro, né, de pessoas em vários lugares do Brasil e do mundo para estudar, e o Marcos Érico pôde participar da Margem, e então nós somos colegas de pesquisa ali, e ao Marcos por ter me comunicado que ia começar o estudo de São Boaventura, que eu caí de paraquedas porque eu só queria ver qual era, aprender, achei que nem ia dar muito tempo, mas eu já vislumbrava estudar filosofia medieval. Eu estava pensando a possibilidade, tinha umas categorias interessantes, eu tinha lido um pouco de Santo Agostinho, né? Tenho interesse nos fundamentos do pensamento cristão, e então comecei como participante ouvinte no Neffen, até que o Marcos, não foi nenhum convite, né? Foi um comunicado, falaram, eu estou te cadastrando como pesquisador do grupo. Mas isso foi um acontecimento maravilhoso para mim, porque tem norteado o meu pensamento e me dado direção para o que eu vou fazer quando terminar o doutorado, né? Então, as discussões têm sido muito importantes, porque como eu tenho estudado Lutero, eu posso trazer um pensamento um pouco diferente das pessoas que compõem o grupo, tem mais tradição medieval, católica, e aí eu
trago esse contraponto protestante por nada, só porque é o que eu estou familiarizado, mas isso me enriquece muito nessa troca, né? Então, tenho aprofundado esse conhecimento de filosofia, vamos dizer assim, filosofia cristã, né? Um termo às vezes problemático, mas descoberto os caminhos possíveis na medieval para mim e descoberto a importância da mística para eu fazer o que eu quero fazer. Então, essas conversas, esses estudos, essas leituras têm me mostrado alguma coisa que eu queria encontrar e estou encontrando, né? E encontrando esse ponto que me faltava entre a filosofia da religião e a filosofia existencial, que eu tenho descrito como pensar a plenitude da existência como uma beleza subsidiada pelo sagrado. E eu tenho enxergado a mística dessa forma e pretendo seguir pesquisando isso, e o grupo me ajuda também a desenvolver não só a questão da mística, que é onde eu tenho crescido, me aprofundado e gostado muito, mas também a futuramente estudar hermenêutica e filosofia existencial, né, que são um outro campo que também me interessa bastante, bem como o Marcos falou aí com o Gabriel Marcel, né? E a gente pretende, aí foi uma provocação que eu tomei, eu não sei como é que vai ser, tentar trazer no ano que vem algum trechinho do Lutero para a gente estudar. Eu me interesso muito pela teologia da cruz de Lutero, que para mim é o grande distintivo do pensamento desse reformador alemão. E eu acho que é isso. Já falei demais. Obrigado, Matheus. Né? Vai ser um grande enriquecimento, né? A leitura do texto aí do Lutero no grupo. Vamos colocar naquele cronograma, né, da linha, né, para o próximo ano. Eu convido agora o professor Tiago, né, para ele falar um pouco dessa participação na linha de pesquisa de fenomenologia mística, e, por fim, a Carmélia, né? Eu queria só registrar, né, conforme também lá na linha do quiasma, né, porque hoje é feriado, às vezes eu marco as coisas em dia de feriado e um ou outro diz assim, Marcos, é feriado, mas não tinha mais dias porque o evento já será quinta e sexta, né? Eu disse, pô, então tem que fazer logo isso para a gente tentar divulgar já amanhã, né? Tanto essa gravação, né, no canal do YouTube, quanto, né, a programação, enfim. E aí eu disse que, bom, quem não puder vir não tem problema, né? Queria que realmente tivesse presente o Teixeira, o Deda, né? Para a gente, se os outros não pudessem vir, pudesse falar das linhas de pesquisa, né? Mas aí, ainda bem que vocês puderam estar presentes e poder enriquecer esse momento, né? Então, eu passo a palavra ao professor Tiago para ele falar um pouco dessa participação dele na linha de pesquisa fenomenologia e mística. Ok, então boa noite mais uma vez. São os dois amores, né? A filosofia da libertação e a filosofia medieval, que acho que foi, em filosofia foi o primeiro amor, foi onde eu fiz a minha pesquisa na graduação e no mestrado, que foi num autor que há uma disputa entre ele, há uma disputa com ele, né? Em tentar saber em qual lugar do tempo a gente coloca ele. Mas tem uma definição que eu acho muito interessante, que o Eusébio Colombo, ele diz que o Nicolau de Cusa ele está entre fronteira. Ele está naquilo que se chama o outono da Idade Média com a primavera da modernidade. Então, ele se encontra nesse trânsito. E ler os textos dos autores medievais no grupo é importante, primeiro porque são autores que nos dão a dimensão da atmosfera filosófica que se tinha naquele momento. Então, mesmo lendo um Boaventura, a gente consegue ler Boaventura e identificar algumas coisas que parecem que são comuns aos autores que estão naquele determinado período, né? Eles encaram o mesmo problema, claro que cada um com suas particularidades, mas estão encarando ali o problema e é interessante perceber como cada um encara. Na minha pesquisa de doutoramento,
eu estou fazendo um esforço para pensar a dimensão ética em Nicolau de Cusa, assim como eu fiz no mestrado. Mas agora com mais tempo para aprofundar ainda mais a pesquisa e, com certeza, elementos do que a gente está pegando ali de São Boaventura. Eu não gosto muito de chamar os filósofos com os nomes de santo, não, mas eu chamo porque existe um Boaventura atualmente no cenário do pensamento, então às vezes corre o risco, né? Mas eu não gosto muito, não. Para mim, filósofo é o nome do cara e pronto, não tem freio, não tem nada. Freio, só freio de carro. Mas trabalhando o pensamento do Boaventura, corrobora em muito para dar uma sustentação àquilo, alguns elementos que estão em Nicolau de Cusa. E uma coisa que na pesquisa com Nicolau de Cusa eu venho percebendo, e isso vem muito forte, claro que eu preciso de mais tempo para desenvolver, mas me parece que nos medievais, mesmo que eles não tenham escrito obras especificamente sobre questões da praxis, ou questões da ação, ou questão ética em si, mas eu consigo enxergar em todos eles um caminho para isso. Me parece que quando eles falam, até inclusive da dimensão, como eu vou tentar defender isso em Nicolau de Cusa, quando eles estão falando da dimensão intelectual, mas eles estão pensando na dimensão intelectual também na sua ação concreta, na existência. Quando Nicolau pensa a ideia de igualdade, Nicolau de Cusa está falando também, ao mesmo tempo, mas está ali no meio do que ele está falando, mas não é tão explícito, mas ele também está falando da justiça. Quando ele está falando do amor, ele está falando também daquilo que a gente traduz hoje como solidariedade, como, numa linguagem religiosa, como fraternidade. Me parece que tem essa atmosfera ali presente. Então, ler o São Boaventura, que muitas vezes não dá tempo a gente ler todos os autores da filosofia medieval, eu acho que é redescobrir, né, ou até descobrir, em alguns momentos, descobrir umas novidades que não aparecem como novidade. Eu acho que tem um livro do Humberto Eco que ele diz isso. Ele vai dizer a diferença da filosofia medieval para a filosofia moderna e contemporânea, que na filosofia medieval tem muita novidade que não aparece como novidade. E na filosofia moderna e contemporânea, tem muita novidade que não é novidade, mas aparece como novidade. Isso é Humberto Eco, lembrei agora, no livro sobre estética e arte. Ele diz isso, logo no início do livro. E é muito curioso isso, né? Quando a gente lê o Boaventura, a gente percebe muitos elementos curiosos. Que a gente sempre tem essa coisa de fazer as conexões, né? Conhecer comparar. A gente sempre vai comparando com os outros pensamentos, e é muito bom, assim. Eu lembro, para destacar e encerrar minha fala, eu lembro que teve um dia que a gente estava falando, apareceu alguma coisa no debate sobre o mundo como um livro, né? A metáfora do mundo como livro. E aí eu lembrei que Nicolau de Cusa usa essa metáfora. E aí foi interessante porque o Mateus trouxe o contraponto que Lutero faz, que critica essa metáfora, né? E é muito curioso essa coisa, assim, né? O modo como o grupo funciona. Eu acho que a leitura fenomenológica ela tem esse elemento de fazer com que a gente, para um mesmo problema, a gente consiga ter vários referenciais, várias interpretações, várias hermenêuticas, várias Weltanschauung, várias visões de mundo sobre o modo como aquilo se desenvolve. Bom, é isso. E aí o meu interesse é total porque, bom, para mim, filosofia medieval, ela conduz, infelizmente a modernidade não soube entender a filosofia medieval. Eu digo que a filosofia medieval, ela queria uma coisa e parece que os modernos desviaram o caminho para outro. É isto.
Obrigado, Tiago. É interessante, né, o nosso estudo do diálogo, o conhecimento do pensamento medieval. Muitas vezes se tem assim como uma espécie de um grande ato na história da filosofia, né? Como se a filosofia medieval não fosse de fato filosofia, né? É interessante ver num autor como Heidegger, por exemplo, como ele lida com os medievais, né? A interpretação que ele faz de Santo Agostinho, por exemplo, né? Ou, por exemplo, na obra, né, no curso que ele ministrou sobre História da Filosofia Moderna, ele começa com Tomás de Aquino. Né? É espantoso isso. Quer dizer, como é que a filosofia moderna começa com Tomás de Aquino, não medieval, século XIII? Mas é justamente esse modo de ver a filosofia, pela filosofia, no sentido de que talvez não tenha tido ruptura, como normalmente se quer entender. Na verdade, a modernidade é uma continuidade, vamos dizer assim, de um desenvolvimento do que está posto e desenvolvido pelos medievais. Né? A tese de habilitação do Heidegger é sobre Duns Scotus, né? Sobre um franciscano. Né? Então, é interessante esse contato nosso com o próprio medieval, para a gente não ficar com uma compreensão manualesca, né, de história da filosofia, que enquadra né, mais de 1000 anos de filosofia medieval a partir de determinadas categorias. Né? E quando você lê um Heidegger, né, ou um Jasper, né, ou um Gadamer comentando um medieval, você diz, pô, tem filosofia. Né? E aí, quando a gente lê o próprio medieval, você diz... É filosofia, cara, né? É muito bom essa né? O Boaventura, tanto no itinerário quanto na redução das ciências da teologia, ele começa falando lá da carta de Tiago do dom das o Pai, né? Deus Pai como sendo a fonte, né? O dom das luzes, né? A ideia é que ele vai trabalhar lá na redução das 4 iluminações. É interessante essa quaternidade iluminativa, né, que cobre as artes mecânicas, ciência. Né? O Heidegger fala de quadratura, cara. Tem umas coisas muito massas, sabe? Para verificar em que medida, né, há uma interlocução, há uma relação, né? E não como usualmente se pensa no senso comum, que filosofia medieval não é filosofia, é teologia, não tem nada a ver, e a modernidade começa uma coisa totalmente diferente. Né? Então, é muito interessante. Eu gostaria, antes de passar a palavra à Carmélia, né, como última fala desse nosso momento, para a gente encerrar, né, essa live, esse momento de apresentação do grupo, apenas assim registrar, acho importante isso, a presença da província franciscana de Santo Antônio do Brasil, né, dos frades menores franciscanos, sobretudo no formador Frei Paulo, que teve um interesse, né, e outros frades, como Frei Felipe. Né, o Frei Felipe foi meu aluno no curso de Direito, né, e interessante, quero registrar isso para mostrar a importância do grupo de pesquisa, né, em apenas 2 anos, né, ainda engatinhando, se consolidando, já realizando, né, quinta-feira, o seu 2º evento, e está, de algum modo, atraindo, né, trazendo, né, essas pessoas de vários lugares do Brasil também. Né? Ainda que o critério, né, nunca né, nem em aula, nem em pesquisa, nem em produção, de multidão. Né? O Kierkegaard diz isso lá, né? O Mateus sabe disso, no ponto de vista que a multidão é a mentira, a multidão é a não-verdade. Né? Mas, assim, em todo caso, é interessante, o grupo está discutindo São Boaventura, né, um pensador franciscano, e ter pessoas dentro da ordem franciscana que sentem a necessidade, né, um interesse de complementar a formação, né, e poder dar a sua contribuição, né, por estar imerso nesse pensamento franciscano. Né? Então, eu vou passar a palavra à Carmélia. Ela, né, a gente
para o próximo ano talvez trabalhe Kierkegaard ou Gabriel Marcel, né? Será uma boa, né, leitura. O Marcel, estou pensando em trabalhar o Mistério do Ser, né? O Teixeira que fez a mediação aí do livro, né? Uma tradução espanhola, né? Então, é uma obra que eu não conheço. Eu li nas férias do ano passado a metade do livro, né? Mas li assim, uma leitura corrida, não foi uma leitura de pesquisa, né? E eu gostei muito, fico muito encantado, né? E estou pensando em utilizar o ano que vem também para fazer essa leitura, né? Assim, pausada, linha a linha, desse texto, né? Do Gabriel Marcel. Veja como é importante o grupo de pesquisa, é muito bom, né? A gente aprende, cara, é um aprendizado mútuo. Eu lembro de Carmélia, meio desencontrada no curso de filosofia, meio chorosa lá nos corredores, a gente conversou e tal, e depois quando ela meio que se encontra, né? Ela começa, né, viu, Matheus, a utilizar como a bibliografia secundária, por exemplo, a Miriam, né? A Miriam Protásio, né? E, né, ela, né, muito bom lá a coisa, né? E aí eu disse para ela, né? Disse, olha, eu vou colocar você num grupo, cara, ajeita a internet aí, pô. Tem um grupo aí que tem 5, 6 pessoas, né? Doutor, pós-doutor, inclusive a Miriam, né? Tá lá, eu nunca falei lá no grupo para ela não ficar envergonhada, né? E nem disse para a Miriam. Aí, quer dizer assim, veja, aí uma aluna que estava na graduação, né? Meio que perdida e se encontra, começa a fazer pesquisa de acordo com o interesse que ela queria, mas na exigência do saber da filosofia acadêmica, né? Aí vai para o mestrado, e aí está, de repente, em virtude do coronavírus e dessa possibilidade que nós não vamos perder mais isso, né? Do MIT, de estar presente no mesmo ambiente que a autora que ela utilizou como fundamental, como referencial teórico do trabalho inicial dela, né? Então, quer dizer, é muito bom o grupo, mesmo, né? Estava dizendo para alguns ontem, independente de ter aparecer mais membros ou diminuir menos membros, dizer, o que importa, de fato, o essencial são esses frutos que aparecem a partir desse trabalho sério, responsável, né, cuidadoso, né, meticuloso, como diz Heidegger lá no exercício do pensamento, o trabalho de artesão do pensar, né, que os medievais também usam muito essa expressão, um trabalho de artesania, né, de leitura, né, do diálogo a partir da leitura. Carmélia, então, fale um pouco sobre isso, né, da linha de fenomenologia, e, posteriormente, se alguém desejar fazer uma consideração final, pode ficar muito à vontade, para que possamos encerrar esse momento de apresentação do grupo, né, de primeiro vídeo lá no canal do YouTube, que eu espero que a gente possa programar algumas lives, né, em algum momento, a gente articular com algum dos pesquisadores para dizer, ó, vamos agendar aí um encontro do grupo para você conduzir e a gente transformar em live para transmitir no YouTube, né? Vamos tentar articular essas coisas com muita seriedade, né? Fazendo também parte agora da atividade do grupo, né? Como uma extensão da atividade do grupo, poder compartilhar isso também aí no YouTube, né? Sem também buscar holofotes e fogos de artifício, né? Simplesmente o nosso trabalho artesanal, né, do que tem que ser feito, do que precisa ser pensado e da riqueza do diálogo que decorre disso. Carmélia. Então, essa história do Marcos de ter me encontrado um pouco perdida na filosofia é totalmente verídica. Eu entrei na filosofia e era a minha segunda opção de curso, na verdade. Eu queria fazer filosofia como base para fazer psicologia. Aí, na metade do curso, eu passei em psicologia numa universidade privada e estava meio que balançada e também sem dinheiro para ir cursar o curso. E o Marcos me viu nos corredores e falou assim, se você quer ficar aqui, Carmélia, você tem que encontrar algo algo que lhe faça ter gosto, realmente gosto pela filosofia. E nisso eu escrevi um papel sobre como eu estava me sentindo com relação à filosofia e entreguei a Marcos. Nisso, ele me indicou Kierkegaard e
e um livro para que eu lesse e fosse ver se dava para me identificar com aquilo. E o livro era Doença para a Morte, era sobre o desespero humano. Então eu fiquei muito encantada com a filosofia de Kierkegaard de início. Fiz 2 PDICs com Marcos, ainda fiz o projeto de extensão também com Marcos, e nisso a gente foi criando um certo vínculo de orientador-orientanda, e que Marcos sempre me colocava para buscar realmente mais conhecimento das coisas. Nisso, quando eu terminei a graduação, que fiz o meu projeto de mestrado, também continuando pesquisando Kierkegaard, ele falou da existência do grupo de pesquisa, e eu dei início nessa linha de pesquisa de fenomenologia, filosofia da existência. Nisso, ano passado, inclusive, eu apresentei um trabalho sobre Kierkegaard, representando essa linha de pesquisa, e depois, agora eu conheci a de Deda, né? E vou apresentar um representando a linha de pesquisa de Deda. Mas, para mim, é de extrema importância esse vínculo com pesquisadores, com a UERN. A UERN, para mim, é o meu xodó de universidade, é um símbolo de real resistência, assim. Pretendo voltar, quem sabe, como professor um dia, mas, para mim, é encantador continuar na pesquisa e ter professores, doutores que são, para mim, como exemplos. Obrigado, Carmélia. Então, chegamos assim ao final desse nosso momento, desse nosso bate-papo sobre a apresentação do NEFEM, né? E gostaria de saber se alguém queria fazer alguma consideração final para que possamos encerrar, né, esse momento, essa gravação. Então, podemos encerrar esse momento, né? Não sei quanto tempo nós já passamos, acho que até estendemos do prazo, né, que tínhamos estabelecido. Então, foi um momento muito bom, muito rico, né? Eu acho que é isso, assim, esses vários interesses que se entrecruzam, esse respeito muito grande e mútuo da pluralidade, né, e do incentivo para que cada um dê o máximo, né, daquilo que pensa sobre a filosofia, né, radicalize no sentido de ir à raiz, às fontes disso que pensa ser filosofia, e ao fazer isso, dando, né, o máximo e o melhor nisso, enriquece o grupo, né, sem querer que o outro faça igual a você, sem querer que o outro, né, mas tendo essas provocações, as brincadeiras, né, de provocar o outro no sentido de estimular o debate, né, o debate crítico, mas tudo com muita cordialidade, com muito respeito e com muita seriedade para o trabalho de cada um. Tá? Então, encerramos, né, esse nosso primeiro momento, e que, né, fica já aqui o convite a todos os pesquisadores e estudantes a gente fazer algum cronograma, algum agendamento de alguma comunicação, de alguma aula, né, de uma gravação de um encontro, né, para a gente colocar lá no YouTube, ou realmente fazer uma live, divulgar uma live sobre alguma questão, né, um autor, né, alguma discussão. Tá bom? Então, um abraço a todos. Termine só de gravar.